19 horas em Manaus, hoje em novo horário. Eu sou Marcelo Amil, aqui ao vivo na webradioapp.com. Começando agora, né? Vamos lá. Hoje é dia... Eita, sumiu tudo aqui. Tá, que seja. Muito boa noite pra quem tá me ouvindo aqui na Webradio App, pra quem tá ouvindo no YouTube, pra quem tá vendo no TikTok. Abraço pro João Alves Cordeiro, que acabou de entrar aqui, pra quem tá ouvindo no Spotify também. Hoje é dia 3 de junho, hoje é dia mundial da bicicleta. Olha só, galerinha ciclista, hein? Parabéns a todo mundo. Hoje é dia nacional da conscientização ambiental. Hoje é dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Isso é importante, hein, galera? Tem que dar um trato na alimentação das nossas crianças. Hoje também é Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade Social. Hoje é dia do Profissional de Recursos Humanos. Parabéns a todos os profissionais de recursos humanos também. Hoje seria aniversário de José Lins do Rego, escritor brasileiro, nascido em 1901, também talentosíssimo. Hoje também comemora-se o aniversário de Raul Castro, ex-presidente de Cuba, sucessor de Fidel Castro. E também é aniversário do Rafael Nadal, tenista espanhol aí que ganhou um montão de coisa. Em 3 de junho de 1822, Dom Pedro recusou fidelidade à Constituição Portuguesa e convocou a primeira Assembleia Constituinte Brasileira, quando tivemos a nossa primeira Constituição. Desde então, ou dificuldade para manter uma Constituição longeva, hein? Mas enfim, tá indo. É a que tem, é a que vai. Em 1900, cara, essa data é fantástica. Essa eu queria muito falar. Roberto Landel de Moura. No dia 3 de junho de 1903, ele testou com sucesso, pela primeira vez na história, aparelhos que transmitiram sem fios, sons e sinais telegráficos. Ou seja, o brasileiro Roberto Landel inventou o rádio nessa data. Parabéns a nós! E tema de hoje, cara, esse tema, eu até tentei uma musiquinha aqui especial pra esse tema. Cadê? Deixa eu ver se vai rolar aqui. Não é essa ainda. Zambelli fugiu. Carla Zambelli fugiu. A fuga dela não vai dar certo, eu vou explicar por quê. E ainda vai piorar a vida dos bolsonaristas também. Por que, Marcelo, que vai piorar a vida dos bolsonaristas? Vou já explicar aqui. Cara, primeiro, a condenação dela não vai dar certo. A fuga dela não vai dar certo, porque, primeiro, pelo local para onde ela fugiu. Ela fugiu para a Itália. Ok. A Itália e o Brasil têm acordo de extradição, porém, ela está se valendo, ela está dizendo em todos os lugares aí, nas entrevistas que ela deu, que ela não vai ser extraditada, que lá ela é intocável, porque ela é cidadã italiana. Ok, ela não deixa de ter um pouco de razão nisso. Ela realmente, por ser cidadã italiana, e eu nem sabia, né? Sabia-se que ela tinha uma ligação com a Espanha, mas da Itália é nova. Por ela ser cidadã italiana, ela realmente não será extraditada. Ponto. Tem que confirmar ainda se ela é realmente cidadã italiana, tá? Porque tudo que vem dela a gente tem que duvidar. Mas ela realmente não será extraditada. Agora, isso quer dizer que ela vai ficar incólume lá? Não. Porque um dos motivos pelos quais ela escolheu a Itália. Primeiro, a cidadania dela, ok. E segundo, porque a Itália, a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, ela é também de extrema direita. Ela é da turma da Zambelli, dessa fascistaiada toda aí. Então, por isso a Carla Zambelli se sentiu segura lá. Agora, quem é que vai fazer a persecução penal da Carla Zambelli lá? É a Giorgia Meloni? Não. Vai acontecer com a Carla Zambelli exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Robinho. Vocês lembram do Robinho, jogador do Santos e tal, menino da Vila, que cometeu um estupro na Itália, que foi condenado na Itália, que fugiu para o Brasil por ser cidadão brasileiro e por saber que ele não seria extraditado do Brasil por ser um cidadão brasileiro, mas que está cumprindo pena no Brasil. Então, galerinha, é exatamente isso que vai acontecer
com a Carla Zambelli? No momento em que o processo dela transitar em julgado aqui, esse processo vai ser encaminhado à Justiça da Itália, vai se pedir a execução dessa pena lá na Itália. Quem vai decidir isso não é a Giorgia Meloni, é o Poder Judiciário italiano. O que eles vão fazer? A mesma coisa que foi feita aqui no Brasil. Vai se fazer um pedido, vai se enviar uma carta rogatória ao governo da Itália. O governo da Itália vai pedir a cópia integral do processo. O Poder Judiciário de lá vai avaliar todo o processo. Vamos lá ver o que ela fez. Ela fez isso. Isso é crime na legislação brasileira? É. Isso é crime aqui na Itália também? É crime. Já adianto para vocês. Invasão de sistemas públicos também é crime na Itália. Ok, isso é crime lá, isso é crime aqui. Vamos lá, ela teve o direito à ampla defesa, vão avaliar o processo todo. Vai se confirmar ao final que ela teve o direito à ampla defesa, que ela teve o direito ao contraditório, que ela teve garantidos e assegurados todos os direitos que qualquer pessoa que responde a um processo tem de ter. Então, após a verificação disso, vai sair uma sentença da Suprema Corte Italiana, que é a Corte di Cassazione, situada lá em Roma, e eles vão dizer, ok, ela cometeu um crime, o Estado irmão, que é o Brasil, seguiu todo o devido processo legal, garantiu a ela o contraditório, garantiu a ampla defesa, então ela tem que cumprir uma pena. Mas, por ela ser cidadã italiana, ela vai cumprir essa pena na Itália. E daí vão expedir um mandado de prisão para ela na Itália, e ela vai cumprir a pena na Itália. Eu acho que... Olha, a Valéria perguntando aqui, nesse momento que a PGR pediu a prisão dela, eles podem prender ela lá, caso seja notificado lá? Difícil. Difícil ela cumprir uma prisão preventiva lá, porque a prisão preventiva lá tem que ter uma justificativa. Então, ela com certeza vai cumprir uma pena lá, quando o processo transitar em julgado. Preventiva, muito difícil. Agora, tem uma outra coisa que ninguém comentou ainda, eu vou falar em primeira mão aqui no 10 minutos. Anotem, tá? Printem para depois me cobrar. A Carla Zambelli não vai ficar na Itália. A Carla Zambelli provavelmente vai ficar na Itália o máximo de tempo possível, mas ela vai fugir para a Hungria. Porque o dono da Hungria, o Viktor Orbán, ele é um dos expoentes do fascismo mundial. Ele coaduna com essa rede mundial do fascismo e lá ele manda e desmanda. Na Itália, ela corre o risco de cumprir a pena. Na Hungria, nem isso. Quando ela vê que ela vai cumprir a pena na Itália, ela vai simplesmente pegar um carro e dirigir até a Hungria ou pegar um avião, porque de lá é muito fácil fazer isso. Então, esse é o ponto. O destino final dela não é a Itália. O destino final da Carla Zambelli é a Hungria. Mas por que ela resolveu fugir aqui? Primeiro, a Carla Zambelli ela não é das pessoas mais inteligentes que já passaram pelo parlamento brasileiro, né? Nós temos aí dezenas de exemplos, centenas de exemplos, que mostram que a Carla Zambelli ela não é conhecida, ela não é famosa pelos seus atributos intelectuais, né? Inclusive, nesse julgamento de invasão do sistema do CNJ, ela mandou o Walter Delgatti Neto preparar uma ordem de prisão para o Alexandre de Moraes, assinada pelo próprio Alexandre de Moraes, e inseriu no sistema do CNJ. Ou seja, mais uma vez nós temos a prova. Carla Zambelli está longe de ser das pessoas mais inteligentes que esse planeta já viu, né? Mas tudo bem. Ela foi para a Itália agora, está nos Estados Unidos, né? Rolou uma confusão louca. Primeiro disseram que estava em Portugal, depois disseram que estava nos Estados Unidos e que de lá ela vai para a Itália. O fato é que eu acho que ela vai conseguir chegar à Itália. Ponto. Não acredito que a Interpol vá agir antes dela, a não ser que ela seja mais burra do que a gente supõe, né? Também não duvido disso. Mas eu acho que ela vai conseguir chegar à Itália. Mas eu repito, o destino dela no futuro, podem me cobrar, é a Hungria, é Budapeste. Ela não vai ficar na Itália, porque na Itália ela vai cumprir pena. Na Hungria ela escaparia incólume. Tanto que a Hungria é um refúgio para os fascistas, que foi para lá que o Bolsonaro foi na embaixada deles que o Bolsonaro se escondeu
quando ele estava na iminência, quando ele estava achando que ele já iria ser preso imediatamente. Então, esse é o destino, hein? Anotem aí, Carla Zambelli vai fugir para a Hungria. Agora, quais foram os pontos que levaram a Carla Zambelli a se desesperar? Primeiro, o bolsonarismo não segura a mão de ninguém. Os caras abandonam todo mundo. Você vê quem foi abandonado pelo caminho aí. Bebiano, que até morreu depois, né, em circunstâncias um tanto suspeitas. O general Santos Cruz, que era foi até cotado para ser vice do Bolsonaro, mas não aconteceu, mas também foi um abandonado pelo bolsonarismo. Quem mais? Mais recentemente agora, o Mauro Cid foi abandonado totalmente pelo bolsonarismo. A Carla Zambelli está abandonada pelo bolsonarismo desde que ela encarnou a pistoleira dos Jardins lá em São Paulo e perseguiu um jornalista negro com uma arma em punho pelas ruas de São Paulo um dia antes da eleição. Inclusive o Bolsonaro culpa a Carla Zambelli, ele culpa esse episódio pela derrota dele na eleição. Cara, aquilo ajudou muito, que bom. A natureza deles ajudou a que todos enxergassem o quanto eles são nocivos. Mas não foi só aquilo não. Bolsonaro perdeu a eleição, graças a Deus, pela natureza dele. Se esse sujeito tivesse um mínimo de bom senso, um mínimo de humanidade, um mínimo de apreço, de amor ao próximo, ele teria ficado quieto na pandemia, deixado o ministério dele trabalhar. Porque o Mandetta queria fazer um controle baseado na ciência. Mas não, quem manda sou eu, demite o ministro, demitiu o Mandetta, demitiu aquele outro lá, o Taishi, e aí botou o Pazuello, que falou claramente, um manda, outro obedece. Ele é o principal responsável pela tragédia que aconteceu na pandemia. E eu sempre falo da tragédia que aconteceu na pandemia, porque não tem outro nome. Foi uma tragédia. Nós tivemos cerca de 700 mil mortes por Covid. Se a gente tivesse ficado na média mundial, a gente tinha tido coisa de 400, coisa de 350 mil mortes. Ou seja, claramente, 300 mil mortes, no mínimo, estão na conta do Bolsonaro porque sabotou as medidas de isolamento sanitário, porque sabotou a compra de vacinas. Mas tudo bem, a natureza não foi só aquele ato da Carla Zambelli. Aquilo ajudou também, ótimo, fico feliz quando eles tenham ajudado. Mas o Roberto Jefferson ter recebido a PF a tiros e granada e depois ter sido tratado como um alecrim dourado ali, né? Aquilo também ajudou. Olha o imbrochável, o Bolsonaro é um psicopata, concordo. Então, aquilo também ajudou, mas ele colocou a culpa toda só na Zambelli. Ele não culpou o Roberto Jefferson. Por quê? Porque essa turma é altamente machista. E um tinha tanta culpa quanto o outro. E pelo amor de Deus, eu não estou defendendo a Zambelli aqui não, tá? Minha simpatia pela Zambelli é negativa. Estou muito feliz que ela foi condenada minimamente, mas vai cumprir um tempo de cadeia, ou aqui ou na Itália. Só não vai cumprir se fugir para a Hungria. Lá realmente não vai acontecer nada com ela. Mas ela piorou a vida dos bolsonaristas. Porque todos os movimentos dela agora serão observados. A Procuradoria-Geral da República marcou muito. Marcou toca, deixaram ela livre, leve e solto. O passaporte dela já estava apreendido. E aí resolveram devolver o passaporte. E aí, o que ela fez? Hoje divulgaram a rota de fuga dela. Ela foi até Foz do Iguaçu. De lá ela atravessou a fronteira, não precisa nem de passaporte para atravessar para a Argentina. Só com o RG você atravessa. E ela atravessou. E de Buenos Aires, em Ezeiza, ela pegou um avião para os Estados Unidos. E aí, por que ela foi para lá? Porque lá ela provavelmente comprou a passagem em cima da hora. Ela simplesmente ela tentou evitar que fosse rastreada. Aqui, se ela compra uma passagem aérea, o governo provavelmente iria ficar sabendo na hora. Lá na Argentina, não. Então ela se aproveitou disso. E a Procuradoria-Geral da República dormiu no ponto porque podia ter mantido o pedido de retenção do passaporte dela e ela só iria chegar até a Argentina. Ponto. O fato é que a rota de fuga que ela traçou agora vai estar monitorada, está todo mundo de olho lá. Bolsonaro está proibido de sair do Brasil, inclusive para países onde não precisa de passaporte. E na hora em que ela fizer esse movimento de Hungria, vai ficar claro. A PGR não vai querer levar a fama, levar a culpa
por ter deixado o Bolsonaro fugir. Já está pagando o preço de ter deixado a Carla Zambelli fugir. Mas eu acho que isso não é tão relevante, porque, como eu estou dizendo, ela só vai escapar da jurisdição, efetivamente, se ela for para a Hungria. Se ela ficar na Itália, ela vai ser presa, vai cumprir a pena lá. Agora, ela piorou a situação do Bananinha, ela piorou a situação dos 31 golpistas que estão denunciados no processo que está correndo no STF, no processo contra o golpe, nos que são réus. E ela piorou a vida também, de novo, do próprio Bolsonaro. Além de piorar a vida de todo mundo, além de ser covarde, teve um outro ponto também que pesou muito para Carla Zambelli decidir fugir, decidir fazer o que o bolsonarismo faz de melhor, fugir. Por quê? Porque o Bolsonaro fugiu no final do ano, de 2022 para 2023. O Bananinha já meteu o pé também, está lá nos Estados Unidos. O Alan dos Santos já está foragido há muito tempo. O Paulo Figueiredo está foragido também, escondido lá para os Estados Unidos. A Carla Zambelli agora meteu o pé. Tem um monte de foragido do 8 de janeiro que ou estão na Argentina, ou estão em outros países, ou estão nos Estados Unidos, ou estão fingindo que estão escondidos por aí. Ou seja, o bolsonarismo é covarde. Mas não dá para fugir todo mundo. Vai pior. Quando ela viu a situação do Daniel Silveira, o Daniel Silveira ele foi condenado a 8 anos e meio de prisão. E ele está preso desde janeiro de 2023. A Carla Zambelli foi condenada a 10 anos em um dos processos. Ela ainda tem uma outra condenação pendente, que é justamente por aquele episódio lá dos Jardins, onde ela perseguiu um homem negro armado no meio da rua. Uma coisa de psicopata total mesmo. Então, ela com medo, ela viu o que aconteceu com o Daniel Silveira, que está preso até hoje, por uma pena 1 ano e meio menor do que a dela, e vai ficar menor ainda, porque ela vai pegar mais uns 4, 5 anos ainda. Ou seja, ela viu que o Daniel Silveira está preso até hoje e resolveu meter o pé. Agora tem uma coisa, o Daniel Silveira está preso até hoje porque desde sempre ele sempre mostrou profundo desprezo pela justiça. Ele desobedecia ordens de prisão domiciliar, ele quebrava a tornozeleira, ele não pagava multas. Então, meu amigo, dura lex, sed lex. Você tem direito à liberdade provisória, você tem direito a responder, a cumprir essa parte da pena em liberdade. Mas você tem essas e essas condições. Ah, você não quer cumprir? Então, regime fechado, cadeia. Esse foi um dos principais medos da Carla Zambelli, a cadeia, e ela teve como exemplo forte, exemplo pesado, o Daniel Silveira. E a gente ainda tem uma outra coisa aqui, um outro ponto que eu queria falar também aqui da Carla Zambelli, que é do quanto, além de covarde, além de golpista, ela é picareta. E você, deixa eu olhar para a câmera aqui, você que está vendo aqui no TikTok, você que está vendo no YouTube, você que está ouvindo na Web Rádio App, você que está ouvindo no Spotify, se você doou R$1 para Carla Zambelli, tu é um otário, parceiro. Tu é muito otário, porque quando saiu a condenação, ela fez aquela live lá, me aplicaram uma multa de 2,5 milhões que eu não vou ter como pagar, eu vou me apresentar para cumprir a pena, vou me apresentar à justiça. Mentira, já fugiu. E ela divulgou que no outro dia ela recebeu R$160 mil através de Pix, que ela iria usar para pagar a conta e tal. Ela fugiu e não devolveu esse dinheiro para ninguém. Ela meteu o dinheiro no bolso e vazou. O dinheiro continua na mão dela. Ou seja, vocês são otários. Quem deu dinheiro para Carla Zambelli, olha, 285 mil ao todo, Valéria. Então, se todo mundo que ajudou nessa cota, meu parceiro, minha parceira, você é muito otário. Então, ela tem que pegar teu dinheiro, meter no bolso e meter o pé mesmo, porque vocês merecem perder dinheiro para a Carla Zambelli. E é assim que a banda toca, né? Quando tu vai ver, enquanto, tipo assim, uma coisa, eu acho até bacana esse ditado. Todo dia sai de casa um otário e um esperto, e eles se encontram e fazem negócio. A Carla Zambelli foi esperta, pediu dinheiro para pagar dívida, um monte de otário mandou dinheiro para ela e ela meteu o pé. Fizeram negócios.
19 horas e 20 minutos aqui em Manaus. Esgotamos a pauta da Carla Zambelli agora, né? Vamos saber o que o mundo tá falando, o que tá acontecendo e quais foram as outras notícias, óbvio, dos portais progressistas, pra gente saber o que tá se discutindo, o que tá rolando. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil político AM, portal parceiro da Web Rádio App. Lula ameaça de sanção dos Estados Unidos a Moraes é inadmissível. O presidente Lula criticou as ameaças de sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, considerando-as inadmissíveis. Lula também condenou os ataques de Israel em Gaza, pedindo o reconhecimento do Estado palestino e criticou as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Manchete da Carta Capital aqui, fuga de Zambelli acende alerta no STF e ministros prevêem mudança de protocolo. Foi o que eu falei ainda agora. Após a fuga de Carla Zambelli, o STF já antecipa pedidos de prisão contra ela. Ministros consideram o caso uma fuga clara, exigindo medidas para assegurar a justiça e a tramitação dos processos contra parlamentar na corte. Manchete do Brasil de Fato. Lula reúne ministros, líderes e presidentes do Senado e da Câmara para discutir mudanças no IOF. O presidente Lula se encontrou com ministros e líderes do Congresso para discutir as alterações no IOF, Imposto de Operações Financeiras, após descontentamento parlamentar. O objetivo foi buscar alternativas e abordar as preocupações sobre o impacto nas finanças do governo. Manchete do Brasil 247. Lula diz ter 100% de confiança em Gabriel Galípolo e espera queda na taxa de juros. O presidente Lula expressou total confiança em Galípolo em meio a debates sobre as taxas. Lula prevê uma redução nessas taxas, destacando o controle da inflação e o crescimento econômico. Justiça seja feita, hein? Isso aí o governo está entregando e muito. Inflação sob controle, crescimento econômico, renda média mensal do brasileiro altíssima, desemprego o menor de toda a história, voltamos ao pleno emprego. Então, justiça seja feita. E manchete do ICL Notícias aqui, fuga de Zambelli ocorre depois que ela arrecadou R$166 mil em doações por Pix. E a Valéria já comentou com a gente aqui que na verdade foram 285 mil. Não ficarei surpreso se tiver chegado a 300 mil, né? Tem otário pra tudo. Carla Zambelli fugiu após arrecadar milhares de reais em doações. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por invadir sistemas do CNJ e foi determinado que ela e Walter Delgatti paguem R$2 milhões. Zambelli pediu uma ajuda financeira nas redes sociais e meteu o pé, né? Para os otários verem que chapéu de otário é marreta. Mas tudo bem, falamos da Zambelli, falamos de um monte de coisa, falamos de mercado, falamos de IOF. Vamos falar de coisa boa, de coisa legal, de coisa interessante, né? Chama a vinheta! Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje, indústria brasileira em ascensão. 4 meses de crescimento anunciam um horizonte promissor. A indústria brasileira celebra um momento otimista, com a produção acumulando alta de 1,4% de janeiro a abril de 2025, conforme dados do IBGE. Esse avanço consecutivo por 4 meses solidifica a recuperação do setor, mostrando resiliência, mesmo com pequenas variações mensais. O presidente Lula destaca o papel crucial da indústria e o impacto positivo de programas como o Nova Indústria Brasil, impulsionando crédito e crescimento em todo o país. Setores como as indústrias extrativas e de bebidas lideram o bom desempenho, contribuindo significativamente para o saldo positivo. Com um crescimento de 2,4% nos últimos 12 meses, a confiança no ambiente industrial se fortalece. O desafio é manter o ritmo com políticas de crédito e inovação, e a expectativa é de que o Banco Central reduza a taxa de juros, garantindo um futuro ainda mais promissor para a economia nacional. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá online aqui também. Valéria Lima, João Alexandre, Edilene Vale Moraes, Jorge Amado, Isa Oliveira, Raimundo Lima, Edmundo Alves Ferreira, Paulo Ribeiro, Regino José, Osmarri, nome curioso, né? Edésio Pinheiro, Henrique Alves, João Moraes. E é isso. 19 horas e 25 minutos, galera. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradio.app, no TikTok.
pra quem tá, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like se você gostou do tema. Manda o link pra alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 15 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã, 19 horas, hein? Novo horário agora, tamo de volta, valeu!